A análise ao dia seguinte das eleições autárquicas é feita com o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá. Ouvimos já falar da sucessão na liderança do PSD. Passos Coelho disse que estava a refletir e que essa reflexão estava a correr bem. Que momento é que irá escolher o líder do PSD para dizer que se afasta do partido? Ele não tem muitos dias, ele próprio disse, a decisão será breve. Há uma reunião amanhã do Conselho Nacional, espera-se que ele aí já manifeste aquela que é a sua intenção, que claramente não é de se demitir, mas de eventualmente não se recandidatar. E essa é a leitura que está a ser feita dentro do partido. Qual é a diferença, Ricardo, do ponto de vista político, para a retirada de um líder com um passado como Passos Coelho? Faz toda a diferença, até porque ainda há muito pouco tempo o que Pedro Passos Coelho dizia era exatamente o contrário, ou seja, que seria candidato qualquer que fosse a circunstância, isto é, quaisquer que fossem os resultados eleitorais, e agora diz que eventualmente pode já não ser candidato. E isto baralhou o jogo a muita gente. Baralhou desde logo o jogo a, por exemplo, Luís Montenegro, o líder da bancada parlamentar, até há pouco tempo, que dizia de forma muito clara que não seria candidato à liderança do PSD no próximo Congresso se Pedro Passos Coelho fosse, e como Pedro Passos Coelho tinha anunciado que seria, ele ficaria à espera de um outro momento. Ora, criaram-se agora aqui as possibilidades para tudo, e tudo é, se eventualmente Rui Rio avançar, como tudo parece indicar, ele ter adversários e os adversários virem de uma área que neste momento é bem mais próxima de Pedro Passos Coelho. Ricardo, como é que um partido como o PSD chega a esta circunstância? E pergunto-te se vai ser assim tão fácil, mesmo que avancem figuras como o Rui Rio, quem mais se fala neste momento, para a reconquista do eleitorado, para esta aproximação de um partido que está tão longe? Não vai ser fácil. E a explicação, quanto a mim, até é relativamente simples. Isto é em grande parte resultado da coerência de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho está a ser coerente, isto é, ele continua a defender hoje aquilo que defendia quando era Primeiro-Ministro e aquilo que defendia num cenário até económico substancialmente diferente daquele que existe. E Pedro Passos Coelho não quis mudar a linha de rumo. O problema é que, entretanto, nestes 2 anos mudou muita coisa. Sobretudo, mudou a percepção que as pessoas têm sobre a situação económica. E o discurso de Pedro Passos Coelho é, neste momento, completamente dissonante com essa percepção. E por isso, e de resto, Manuela Ferreira Leite, ontem à noite, nos comentários destas eleições, colocava o dedo aí na ferida, as pessoas deixaram de votar no PSD porque não querem votar em Pedro Passos Coelho, não se identificando minimamente com a leitura política que ele está a fazer da realidade. E por isso é que a tarefa me parece muito difícil, que é preciso quase que reinventar o partido. É preciso fechar esta porta do discurso de Pedro Passos Coelho, e por isso é que me parece que agora será muito difícil uma recandidatura de Pedro Passos Coelho ter algum sucesso, porque, na verdade, como o próprio líder atual reconhece, e ao estar a fazer esta reflexão, ele está a perceber que alguma coisa não está claramente bem. E, portanto, é preciso aqui uma reinvenção. Das duas, e a reinvenção passa por uma maior aproximação outra vez às bases do partido, ao núcleo duro, essa remodelação terá de ser completa? Até ideológica, eventualmente, isto é, situar o PSD num outro espaço. Este resultado destas eleições autárquicas é também interessante por um outro aspecto. O Partido Socialista foi buscar votos a todo lado. Foi buscar votos também à esquerda. António Costa ontem, de forma diplomática, não o quis dizer, mas numa outra circunstância ele teria dito. Exatamente. Poupou o PCP, que até do ponto de vista percentual teve uma derrota muito mais significativa do que o PSD. Mas António Costa quis imediatamente dizer há apenas um único derrotado, que é o PSD. Porquê? Porque António Costa está preocupado em salvar as esquerdas. Ora, é aí que agora o PSD se tem que situar. Até porque há um outro resultado que o PSD tem que ter em conta. O CDS, que subiu. É verdade, pouco, não é muito significativo, mas para um partido que praticamente não tem uma estrutura autárquica montada, o aumento de votos e de mandatos é muito significativo. Isto significa que há alguma coisa muito... E há um reforço de liderança, claro, de Assunção Cristas. O que é que isto também poderá significar nessa tentativa de conquista do eleitorado, um PSD que poderá renovar-se e de uma líder que está mais consolidado? É verdade, porque a leitura que se faz é essa. Pensava-se que depois de Paulo Portas seria a derrocada do CDS, era o líder emblemático, carismático, e afinal vê-se que uma líder que até nem tem grande experiência conseguiu ocupar um espaço e está a subir naquilo que é a simpatia de algum eleitorado, nomeadamente esse eleitorado à direita que já não se revê no PSD. Portanto, é à volta de tudo isto que o PSD se vai ter que reinventar e, sobretudo, vai ter
que ter um discurso assertivo. Se nós repararmos para estes últimos 15 dias de campanha, Passos Coelho andou a disparar para todos os lados, falava de tudo e de mais alguma coisa sem falar de nada em particular. E isto o eleitorado não leva a sério. Claramente a penalização neste resultado da noite eleitoral foi contra Pedro Passos Coelho e essa falta de estratégia que agora vai ter que ser emendada. Ricardo, e rapidamente, olhando para aquilo que se perspectiva e para Rui Rio, conhecendo o passado político deste nome do PSD, com marca autárquica forte, o que poderá trazer de facto de novo ao discurso político do PSD? Em primeiro lugar, é preciso não dar por garantido que Rui Rio é o único candidato. Como eu dizia, com o recuo de Pedro Passos Coelho, eu acho que o cenário de uma luta bastante renhida no próximo Congresso do PSD vai estar em cima da mesa. Porque Rui Rio tem desde logo um problema, o problema de haver alguma sintonia de posições com António Costa. E o eleitorado pode ter medo de uma de duas coisas, ou da criação de uma espécie de bloco central, em que António Costa se socorre do PSD, mesmo que venha a ter uma maioria absoluta, ou então o cenário de um entendimento mais ou menos tácito entre o PSD e o PS, que acabe, aí sim, por esvaziar completamente um partido que está neste momento em graves dificuldades. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela análise.